Você não sairá ileso disso. Se decidir continuar, algo dentro de você começará a desmoronar, silenciosamente, mas de forma irreversível. Porque este vídeo não é sobre motivação, nem sobre técnicas espirituais. É uma confrontação, um espelho negro, um chamado àqueles que já pressentiram, mesmo que vagamente, que a vida que vivem não é a verdadeira. Talvez você sinta isso há anos. Um mal-estar invisível, uma agitação sem nome. Você leva uma vida funcional, talvez até confortável. Mas em algum ponto do caminho, a luz se apagou. Você age, você fala, você se levanta, você dorme, você recomeça. Mas algo dentro de você está morrendo aos poucos. Ou talvez já tenha morrido. E restou apenas um reflexo bem treinado da pessoa que você deveria ter sido. George Gurdjieff dizia que o ser humano comum vive como uma máquina. Reage automaticamente a estímulos, emoções, pensamentos cuja origem nem sequer conhece. Ele acreditava que a maioria das pessoas nunca desperta de verdade. Passam a vida inteira dormindo, sonhando que estão acordadas. E o mais perigoso é que nesse sono a pessoa nem percebe que está presa. Porque a prisão é feita de coisas normais, de rotinas, de verdades herdadas, de crenças repetidas sem questionamento. Agora respire fundo, porque o que você vai ouvir não é leve, mas é necessário. Porque a vida que você conhece é uma simulação. Não uma simulação feita de máquinas ou de tecnologia futurista, mas uma simulação psíquica. Um teatro mental no qual você atua, escreve o roteiro, ilumina o palco e projeta o cenário. Tudo ao mesmo tempo. Só que você esqueceu disso. Neville Goddard, que, assim como Gurdjieff, foi um dos grandes transgressores espirituais do século XX, dizia que a realidade não é algo que se observa, é algo que se cria em tempo real, por meio da consciência. A vida que você vive hoje, por mais injusta ou aleatória que pareça, é o resultado direto daquilo que você acredita ser verdade. Isso não é fácil de aceitar, porque reconhecer que você cria sua realidade é também reconhecer que criou sua dor, seus fracassos, sua solidão. Significa que mesmo inconscientemente você participou da construção de tudo aquilo que hoje te oprime. Mas acalme-se. Isto não é uma acusação, é uma revelação. Você foi condicionado. Desde a infância, crenças foram gravadas na sua mente como códigos. Dinheiro é sujo. É preciso sofrer muito para merecer amor. Boas oportunidades não são para gente como a gente. E assim, sem perceber, você foi programado para viver pequeno, para esperar pouco, para duvidar de si mesmo. E agora, como um ator que esqueceu que está numa peça, você continua a interpretar papéis que já não combinam mais com quem você é. Mas e se existisse uma saída? E se houvesse uma forma de romper esse roteiro invisível e começar a escrever uma nova história, de dentro para fora? Essa é a intenção deste primeiro passo. Você precisa entender que existe dentro de você uma força que nunca foi completamente apagada. Ela pode estar fraca, esquecida, abafada, mas está viva. É essa mesma força que te trouxe até este vídeo, que te fez continuar até aqui, mesmo sentindo que isso iria abalar tudo. Mesmo sabendo que depois disso, talvez não seja mais possível voltar para uma ignorância confortável. Gurdjieff dizia: o ser humano pode renascer, mas para isso ele precisa primeiro morrer. Não morrer fisicamente, mas morrer para a ilusão, para o personagem, para o automatismo. E talvez, neste exato momento, algo dentro de você esteja começando a morrer. Você não sabe dar nome ao que está indo embora, só sente que não pertence mais a você. Como uma roupa que antes servia, mas hoje aperta. Como uma casa onde você cresceu, mas que agora é pequena demais para quem você se tornou. Neville Goddard comparava a mente a um projetor. O que você vê no mundo exterior, suas circunstâncias, seus problemas, até as pessoas ao seu redor, tudo isso é uma imagem na tela. Mas o que projeta
está em você, suas crenças, suas emoções, suas memórias. Você pode passar a vida tentando mudar o que aparece na tela, mas enquanto não mudar o filme no projetor, nada mudará de fato. Você se pergunta por que atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo trabalho frustrante, os mesmos medos. A resposta está no código invisível que governa sua realidade. E esse código é o seu estado interior. O mais cruel dessa prisão é que ela é confortável. Você conhece as grades, aprendeu a viver entre elas. Elas até têm nomes: estabilidade, segurança, rotina. Mas ainda são grades. E no fundo da sua alma, você sabe disso. Você quer algo maior. Não no sentido superficial, fama, dinheiro, poder, mas no sentido essencial. Algo mais verdadeiro, mais desperto, mais presente. E neste ponto do caminho surge uma pergunta: você está disposto a perder quem era para descobrir quem pode se tornar? Não será fácil, porque a parte de você que está dormindo vai resistir, vai tentar te distrair, vai dizer que tudo isso é bonito, mas não é prático, que é inspirador, mas não é realista, que a vida é o que é e ponto final. Mas essa parte está mentindo. Ela mente para te proteger daquilo que, na verdade, pode te libertar, o risco de mudar. Mas a mudança não começa fora. Não é uma nova cidade, um novo emprego ou um novo amor. É uma nova percepção. Gurdjieff dizia que o despertar exige esforço consciente. Não basta querer. É preciso praticar, observar, questionar, sentir desconforto e, mesmo assim, continuar. Por isso, eu te proponho algo brutalmente honesto. Nos próximos minutos, você será convidado a abandonar suas certezas, a questionar suas crenças mais antigas, a duvidar até da sua própria história pessoal, porque talvez a maior mentira que você já acreditou seja a ideia de que você é apenas isso. Mas antes de continuar, pare por um instante, respire, sinta o que se move dentro de você, porque esse movimento é o início do despertar. E se o que você chama de realidade for apenas o reflexo de pensamentos jamais questionados, você está pronto para hackear o espelho ou prefere continuar amando as grades da sua cela? A escolha, neste instante, é sua, mas saiba, uma vez que o véu começa a se rasgar, o sono nunca mais será o mesmo. Você já olhou para sua vida como quem observa uma casa antiga? A estrutura ainda está de pé, mas há rachaduras nas paredes, portas que já não se fecham de verdade, silêncios que ressoam por dentro como fantasmas de decisões passadas. E você continua habitando ali, em uma arquitetura emocional que talvez já não lhe sirva mais. Mas por alguma razão desconhecida, você ainda não conseguiu partir. Muitos dos que chegam até aqui têm entre 35, 50, 60 anos ou mais. Eles viram o mundo mudar rápido demais. Carregam responsabilidades que ninguém vê. Sabem o que é cuidar dos outros enquanto se esquecem de si mesmos. Tem cicatrizes invisíveis nas redes sociais, mas que queimam no silêncio das noites sem sono. Talvez você tenha construído muitas coisas. Uma família, uma carreira, uma reputação, ou talvez tenha perdido tudo isso pelo caminho. Em ambos os casos, a pergunta insistente é a mesma. Era isso então? É só isso? Porque existe um cansaço que não vem do corpo. Uma solidão que não é ausência de companhia, mas ausência de sentido. Você está cercado de barulhos, mas sente falta de algo que nem sabe nomear. E é aí que começa o despertar. George Gurdjieff dizia que o ser humano vive na fragmentação. Acredita ter uma identidade única, mas age como se tivesse dezenas de eus contraditórios dentro de si. Um eu que quer amar, outro que sabota. Um eu que sonha, outro que teme. Um eu que clama por mudança, outro que, em silêncio, suplica para que tudo permaneça igual. Esse conflito interno gera um ruído constante.
um zumbido existencial, uma sensação de estar vivo, sem estar realmente conectado consigo mesmo. E aqui está a armadilha mais sutil. Você se acostuma, aprende a sobreviver com esse ruído, a caminhar com dores invisíveis, sem reclamar, a sorrir com olhos cansados, a responder tudo bem, mesmo quando não está, a viver pela metade. Mas talvez você ainda não tenha percebido que essa realidade externa, os problemas, as perdas, as repetições, não está separada de você. Ela é um espelho, uma tradução simbólica daquilo que você carrega por dentro. Neville Goddard chamava isso de o princípio do reflexo. O mundo exterior, segundo ele, não reage ao que você quer. Ele responde ao que você acredita ser verdade, sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o que você acha que merece ou não. Pense. Quantas vezes você se repetiu por dentro: eu não sou bom o bastante? Quantas vezes acreditou que a felicidade não é para mim? Quantas vezes se contentou com migalhas emocionais, financeiras, espirituais, porque achava que era só isso que podia ter? E se tudo isso for apenas um software antigo que ainda roda na sua mente? Imagine a história de Clara. 57 anos, 2 filhos adultos, um casamento que virou silêncio. Ela passou a vida sendo o alicerce de todo mundo. Adiou seus sonhos. Acreditava que um dia teria tempo, mas quando os filhos saíram de casa e o marido se perdeu em seu próprio mundo de distrações, Clara se viu diante de si mesma e não se reconheceu. Clara entrou em depressão. Tentou se ocupar com cursos, grupos, religião. Nada funcionava. Até que uma noite leu uma frase que ainda hoje ecoa em sua alma: você não vive o que quer. Você vive o que acredita ser possível. Essa frase a quebrou, porque ela entendeu que, no fundo, nunca acreditou que pudesse ser livre, ser feliz, ser a autora da própria história. Ela sempre esperou que alguém lhe desse permissão, mas essa permissão nunca viria. Clara começou a escrever todos os dias o que ela desejava. No início, com culpa, depois com força. Mudou pequenos hábitos, revisitou o próprio passado, fez as pazes com a culpa de existir para si mesma. Hoje, ela ainda sente medo, mas é um outro medo, o medo do desconhecido. Não mais o pânico do vazio. A história de Clara talvez se pareça com a sua, ou talvez a sua ainda nem tenha começado a ser escrita. Mas aqui vai uma verdade dura e ao mesmo tempo libertadora. Você vive dentro de um sistema invisível de crenças, um sistema herdado, programado. E esse sistema não é a realidade, é uma lente. Gurdjieff dizia que é preciso limpar os olhos da alma, não para ver um novo mundo, mas para ver este mundo como ele realmente é, sem as distorções da nossa inconsciência. E aqui está o ponto mais difícil. Você não precisa mudar o mundo, precisa mudar sua relação com ele. Se você acredita que está sozinho, o mundo te isola. Se acredita que está em perigo, a vida se torna uma ameaça. Se acredita que o amor é sofrimento, cada relação vira um campo de batalha. E tudo isso não acontece porque o mundo é assim, mas porque você o projeta sem saber. Neville dizia que o ser humano é como um projetor de cinema. Não adianta mudar a imagem na tela. É preciso trocar o filme dentro da máquina. Mas como fazer isso? Primeiro, reconhecendo o filme que está passando agora. Você consegue nomear suas crenças? Você sabe mesmo o que acredita sobre si? Sobre o amor? Sobre Deus? Sobre o tempo? Sobre envelhecer? Ou ainda vive no piloto automático de frases prontas, ouvidas dos seus pais, nas igrejas, nas revistas ou nas novelas dos anos 90? Pare agora. Responda com sinceridade. O que você realmente acredita sobre a sua vida? Isso dói, porque obriga você a olhar para o abismo entre o que queria e o que aceitou. Mas a boa notícia é que esse abismo pode ser atravessado. E o primeiro passo é parar de mentir para si mesmo. Você não está velho demais. Você não perdeu tempo demais.
Você não fracassou demais. Você apenas acreditou no que lhe disseram. E agora pode escolher outra coisa. Você pode, por exemplo, começar a dizer: eu sou livre para reescrever o roteiro. E mesmo que isso pareça mentira no começo, continue. Porque o cérebro humano, exposto várias vezes a uma nova ideia, começa a considerá-la verdadeira. E quando você muda sua verdade interior, o mundo responde. Não porque seja mágico, mas porque é lógico. Porque tudo ao seu redor é uma linguagem simbólica. E você é o autor silencioso desse enredo. Gurdjieff nos lembra: você não pode sair de uma prisão se não sabe que está nela. Agora você sabe. Sabe que a realidade pode ser um espelho ou uma cela, e que o reflexo que você vê pode ser transformado, não pela força, mas pela presença, pela observação, pela decisão corajosa de ver e rever. A única pergunta que resta é: você está disposto a abandonar um mundo que te adoece por um mundo que você ainda não conhece, mas que talvez possa te curar? Você já se perguntou quem realmente está vivendo a sua vida? Talvez nunca tenha feito essa pergunta com a seriedade que ela merece. Mas pense por um instante. Quando você acorda, seus primeiros pensamentos são realmente seus? Ou são padrões recorrentes, automáticos, programados por anos de repetições, medos, obrigações e memórias? Você escolhe o que sente ao acordar, ou apenas sente. A maioria das pessoas vive como se estivesse sentada no banco do passageiro da própria existência. Tomam um café, olham o celular, saem apressadas para responder às exigências do mundo sem jamais se perguntarem: quem está decidindo no meu lugar? E a resposta é dura. Muitas vezes, ninguém. Ou melhor, uma parte adormecida de você, uma versão que repete, obedece, que se acostumou a não sentir mais. George Gurdjieff dizia que o ser humano comum é uma máquina. Sim, uma máquina. Ele não usava essa palavra como ofensa, mas como diagnóstico. Segundo ele, agimos sob o impulso de centros automáticos. O centro emocional, o centro intelectual, o centro motor, todos funcionando sem coordenação, sem consciência, reagindo ao mundo como engrenagens que giram por inércia. Você já teve a sensação de que a vida está te arrastando, como se você estivesse num filme cujas cenas se repetem? O mesmo trabalho, as mesmas conversas, os mesmos erros. E em algum momento você se pega dizendo: parece que estou andando em círculos. Isso não é uma metáfora, é realidade. Você está de fato girando em um círculo psíquico, um loop, uma programação interna que, se não for confrontada, vai continuar se repetindo até o fim. Mas aqui está uma pergunta que pode romper esse ciclo. E se você pudesse apertar o botão de pausa da máquina, nem que fosse por um instante, o que você descobriria no silêncio entre dois pensamentos? Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido isso em momentos raros. Aquela pausa sagrada entre a dor e a reação. Aquele segundo de lucidez no meio do caos. Como se algo estivesse te observando por dentro. Algo que não grita, não julga, não exige nada. Apenas observa. Gurdjieff chamava isso de o observador silencioso. Um centro de gravidade real, profundo, que não é o ego, nem o personagem que você representa no mundo. É aquilo que vê, aquilo que sabe, aquilo que não se confunde com o barulho da mente. Agora me diga, você consegue se lembrar de um momento em que se viu de fora? Como se, por um segundo apenas, você não fosse mais quem pensa, sente e reage, mas aquele que apenas assiste a tudo isso com uma calma estranha. Se sim, compartilhe. Escreva nos comentários, porque esses momentos são chaves. Eles revelam que existe dentro de você um ponto livre do roteiro. E esse ponto é o começo da liberdade. Neville Goddard falava de um conceito semelhante. Para ele, a realidade exterior é apenas um reflexo do estado interior.
E, portanto, a verdadeira transformação começa quando você muda de estado. Mas como mudar de estado, se você nem sabe em que estado está funcionando? É por isso que o primeiro passo para a libertação é a observação consciente. Parece simples, mas é uma revolução. É o ato de se ver em ação, sem julgamento, sem correção imediata. Apenas ver. Observe o tom que você usa ao falar com quem você ama. Observe como você se trata diante do espelho. Observe suas justificativas. Observe seu medo de fracassar. Observe seu medo de mudar. E aqui está um ponto essencial. Observar não é controlar. Não é forçar-se a ser positivo ou espiritual o tempo todo. É estar presente o suficiente para reconhecer o exato momento em que a máquina tenta retomar o controle. Você já notou como sua mente inventa histórias o tempo todo? Ela cria cenários de medo, fantasias de rejeição, diálogos que nunca aconteceram, angústias que ainda nem chegaram. Quem é essa voz? Por que ela é tão convincente? Você já acreditou em pensamentos que te adoeceram? Já seguiu impulsos pelos quais ainda sente vergonha? Então, quem estava no comando? Gurdjieff chamava esse estado de sono psíquico, e ele dizia que a maioria das pessoas morre sem jamais acordar. Elas atravessam a vida com a ilusão de que têm vontade própria, de que são livres, mas na verdade estão apenas reagindo a comandos invisíveis, repetindo emoções herdadas. Mas existe uma saída, e ela começa em um momento de silêncio. Não o silêncio da boca, mas o da mente. Experimente o seguinte hoje. Sente-se em qualquer lugar. Feche os olhos. Não tente fazer nada. Observe. Observe seu corpo. Observe sua respiração. Observe seus pensamentos como se fossem carros passando por uma avenida. Não suba em nenhum deles, apenas olhe. No começo, você vai se sentir impotente. Vai achar que não está conseguindo. Mas continue. Porque esse exercício aparentemente simples é o primeiro ato de rebelião contra o sistema interior que te mantém prisioneiro. A mente vai gritar. O corpo vai se agitar. Velhas dores vão emergir. Mas não fuja. O silêncio, quando alcançado, é um portal. Uma fenda no tecido da simulação. Um lugar onde, pela primeira vez, você sente que está aqui e não apenas existindo. E aqui vai uma última provocação. E se a única coisa que te impede de mudar for o medo de descobrir quem você realmente é, talvez você nunca tenha aprendido a olhar para dentro sem culpa. Talvez tenha sempre buscado distrações, respostas prontas, gurus externos. Mas agora, pela primeira vez, você é convidado a ser o seu próprio espelho. Escreva nos comentários o que você descobriu quando tentou silenciar a mente. O que te assusta no silêncio. O que aparece quando o barulho desaparece. Porque a resposta que vier pode ser o início de uma nova história. Uma história escrita não por medos antigos, mas por uma presença viva. Gurdjieff dizia que despertar dói, porque exige quebrar imagens falsas, admitir que grande parte da nossa vida foi vivida na escuridão. Mas ele também dizia que só quem desperta de verdade, vive de verdade. Você está pronto para esse tipo de vida? Uma vida em que você não reage. Você escolhe, você não repete, você cria, você não sobrevive, você está presente. A máquina vai tentar dominar você de novo, todos os dias. Mas agora você sabe, existe dentro de você algo que pode observar. E onde há observação, há liberdade. Pouco a pouco, você deixa de ser o personagem. E então, você se torna o autor. Agora respire. Feche os olhos por alguns segundos e sinta. Sinta o espaço que se abriu entre o impulso e a consciência. Esse espaço é o lugar onde tudo pode mudar. Você já pensou que o tempo pode estar mentindo para você? Não o tempo dos relógios, aquele que você vê passar, mas o tempo que você sente por dentro. Aquele que sussurra, já é tarde demais, você não tem mais tempo, acabou. Esse tempo
talvez seja a prisão mais invisível de todas. Quantas vezes você se pegou revivendo algo que já passou? Uma conversa inacabada, uma oportunidade perdida, um erro cometido há décadas. Você tenta seguir em frente, diz a si mesmo que já ficou para trás. Mas numa noite qualquer, a lembrança volta, com força, e dói. Como se tudo estivesse acontecendo agora. Como se partes da sua história se recusassem a morrer. Como se certas cenas tivessem se colado à sua pele, não como memória, mas como sentença. E se eu dissesse que o passado pode ser reescrito? Neville Goddard acreditava profundamente nisso, não como uma metáfora, mas como uma prática. Ele chamava essa técnica de revisão. E a proposta dele era radical: voltar em imaginação a um evento que te feriu e reconstruí-lo como você gostaria que tivesse acontecido. Não para negar o que aconteceu, mas para transformar o que ainda continua agindo dentro de você. Isso pode parecer absurdo à primeira vista, mas hoje, no ano de 2025, a neurociência confirma algo impressionante. Toda vez que você acessa uma memória, ela se torna maleável. Ela literalmente se abre como um arquivo num computador e pode ser modificada antes de ser salva novamente. Ou seja, lembrar também é uma oportunidade de ressignificar. E isso muda tudo, porque talvez você não seja prisioneiro do que aconteceu, mas do que você sentiu naquele momento, da interpretação que você deu, da história que você continua contando a si mesmo, inconscientemente, como um mantra invisível. Você se lembra da história de Ana? Ela tinha 44 anos quando decidiu deixar o cargo de executiva que ocupava havia quase 2 décadas. Não porque fosse incompetente, ela era excelente, mas porque havia uma ferida antiga escondida ali. Desde os 12 anos, ela carregava uma frase dita pelo pai: "Você nunca termina nada." E isso se tornou uma profecia interna. Cada novo projeto era acompanhado de um medo surdo, como se ela vivesse permanentemente à beira do fracasso. Quando Ana descobriu a técnica da revisão, ela quis tentar. Ela voltou àquela cena da infância. O pai, frio, dizendo aquelas palavras. E então, de olhos fechados, ela reescreveu. Ela imaginou o pai dizendo: "Você é persistente. Mesmo quando cai, você se levanta." Ela chorou como nunca havia chorado. Não porque aquilo tivesse realmente acontecido, mas porque pela primeira vez ela sentiu que podia acreditar em algo diferente. Alguns meses depois, Ana não apenas terminou um projeto pessoal importante, como também criou uma formação que transformou a vida de centenas de mulheres que carregavam, como ela, vozes antigas dentro de si. E você? Que frase ainda ressoa dentro de você? Qual cena da sua história ainda suga a sua energia? Qual culpa ainda respira por trás dos seus sorrisos? Você não precisa apagar o seu passado, mas pode oferecer a ele um novo fôlego. Gurdjieff dizia que o ser humano precisa morrer antes de morrer. Morrer para a história que o aprisiona. E renascer. Não como outro personagem, mas como o autor de um novo enredo. Talvez você nunca tenha se dado esse direito. Talvez ninguém nunca tenha dito que você pode voltar atrás, não com mágoa, mas com amor, com intenção, com a força silenciosa de quem não busca mais vingança contra o passado, mas deseja curá-lo. Revisar não é mentir, é curar. É dizer ao seu sistema nervoso: agora estamos seguros. É transformar aquele dia em que você foi humilhado em um dia de aprendizado, aquele relacionamento em que você se perdeu, em um trampolim de consciência, aquela oportunidade perdida, em impulso para algo ainda maior. Talvez você não possa mudar o que aconteceu, mas você pode mudar o significado daquilo, e isso muda tudo. Agora, feche os olhos por um instante, volte a um momento específico, um momento que ainda pesa. Não fuja, entre na cena, veja-se ali. O que você diria hoje para aquela versão de você? O que ela precisava ouvir, mas nunca escutou? Diga agora, em voz baixa, com verdade:
Sinta a atenção mudar. Sinta seu corpo reagir. Sinta talvez uma parte de você finalmente descansar. E aqui vai um convite sincero. Compartilhe nos comentários a cena que você escolhe revisar. Você pode usar poucas palavras, ou nenhuma. Mas, ao fazer isso, algo se moverá dentro de você. E talvez, ao ver outras pessoas compartilhando suas cenas, você perceba, ninguém está sozinho nesse labirinto de lembranças. A revisão, como ensinava Neville, é uma ferramenta simples, mas poderosa. E quanto mais você a pratica, mais natural ela se torna. Você pode usá-la todos os dias. Ao final de cada noite, antes de dormir, revise o seu dia. Se algo não aconteceu como você gostaria, reescreva. Sinta como teria sido e adormeça nesse novo estado. Você não está apenas recriando o passado, você está construindo o futuro, com mais espaço, mais verdade, mais leveza. O que aconteceria se você parasse de se envenenar com a dor de ontem e começasse a semear novos significados sobre o solo daquilo que você viveu? A resposta já está aí, no seu corpo, no seu silêncio, na sua coragem, porque o tempo, no fundo, nunca foi o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo é a história que você contou a si mesmo sobre ele e que agora, finalmente, você pode começar a transformar. Você já se imaginou vivendo uma vida em que tudo aquilo que você deseja já é real? Não como um devaneio, nem como um plano de longo prazo, mas como uma presença imediata, como se você já estivesse vivendo o final da história que sempre sonhou. Essa ideia pode parecer inalcançável, mas e se for justamente essa incredulidade que impede você de chegar lá? Neville Goddard chamava isso de viver no fim. É o ato radical de habitar por dentro o estado emocional do desejo já realizado. Não apenas pensar sobre isso, mas senti-lo como real, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Viver como se já tivesse acontecido, como se o futuro estivesse acontecendo agora. Isso exige uma ruptura com a lógica comum, porque nos ensinaram a esperar que o mundo mude para só então sentir algo diferente. Mas essa equação está invertida. Segundo Neville Goddard, e em ressonância com Georges Gurdjieff, a realidade não se transforma de fora para dentro. Ela é um reflexo. Ela muda quando você muda. Pense na potência contida nesse simples deslocamento. Você não precisa mais alcançar sucesso para se sentir digno. Você se sente digno. E então o sucesso vem. Você não precisa mais que o mundo prove que é amado. Você se sente amado por dentro e o mundo responde. Você não precisa esperar a dor passar. Você mergulha na cura agora e a dor começa a se dissolver. Mas como viver desde o fim num mundo que insiste em te lembrar do que falta? Como habitar a plenitude quando as contas se acumulam, o corpo dói e os vazios se aprofundam? A resposta está na qualidade da sua atenção. Gurdjieff dizia que a atenção é um dos maiores poderes espirituais do ser humano. É por meio dela que você pode sair do torpor e voltar para si. É por meio dela que você rompe a identificação com o papel e começa a tocar o ator por trás dele. A cada instante, sua atenção está em algum lugar. Ela pode estar fixada na escassez, no medo, no ressentimento, ou pode ser suavemente e com disciplina redirecionada para o estado interior daquilo que você quer viver. Imagine alguém que deseja um relacionamento verdadeiro. Em vez de esperar que alguém chegue, essa pessoa começa a viver como se já estivesse em profunda conexão. Ela não está fingindo, ela não se engana, mas ela sente no corpo a gratidão por ser amada, a alegria de compartilhar, a paz de estar acompanhada. Isso muda o tom emocional dela, a vibração, o olhar, e o mundo, como um espelho, responde a essa nova frequência. Você pode aplicar isso a qualquer área da sua vida. Abundância, saúde, missão, expressão. Viver desde o fim não é se enganar.
é acordar para o fato de que tudo começa no invisível e que a matéria é apenas a última etapa da criação. Você já reparou como algumas pessoas parecem vir do futuro? Não num sentido ansioso, mas como se caminhassem com confiança, como se soubessem que tudo vai dar certo. Porque, de certa forma, elas já estão lá. Elas já são antes de ter. Elas sentem antes de ver. E, por isso, elas recebem. Mas há um obstáculo que precisa ser nomeado: o apego à identidade antiga. Talvez você esteja emocionalmente ligado à sua dor. Ela se tornou parte de quem você acredita ser. E abrir mão dela parece perigoso. Como se, ao se curar, você estivesse traindo sua história. Como se, ao ser feliz, você negasse tudo o que já sofreu. Mas escute com atenção. Você não deve nada à sua versão ferida. Você pode honrá-la, sem se aprisionar nela. Você pode agradecer por ter sobrevivido e, ainda assim, escolher viver de outra forma. Georges Gurdjieff dizia que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas não ser mais governado por forças inconscientes que te empurram para o sofrimento. E isso, por mais simples que soe, exige coragem, entrega, uma nova postura diante da realidade. Você já chegou até aqui. Você mergulhou no passado, viu a máquina por dentro, enfrentou os códigos invisíveis, aprendeu a observar e a reprogramar. Agora é hora de começar a viver a partir de outro lugar, de dentro para fora, do fim para o começo. Se hoje, agora mesmo, tudo aquilo que você deseja fosse real, como você se comportaria? Como você respiraria? Como trataria as pessoas? Como caminharia pelo mundo? Essa não é uma pergunta retórica, é uma chave. É um convite para sair do centro do labirinto. Não esperando por um milagre, mas sendo o milagre. Porque quando você muda sua frequência interior, o mundo se reorganiza e você para de correr atrás do que quer. Porque de alguma forma, aquilo que você quer começa a correr até você. Mas isso só funciona se for verdadeiro. Você precisa sentir como se já estivesse realizado, não por 2 minutos, mas como um novo estado de ser. E aqui está o ponto mais difícil e mais transformador: permanecer nesse estado, mesmo quando tudo ao redor parece inalterado. Essa é a prova, essa é a travessia. Você está pronto para sustentar o invisível, até que ele se torne visível? Se sim, então prepare-se, porque no próximo passo, vamos construir juntos um plano real, prático, aplicável. Um caminho concreto para transformar essa consciência em ação, para tornar o invisível inevitável e finalmente deixar de sonhar com a vida ideal, para começar a vivê-la. Você chegou até aqui, e isso por si só já diz muito sobre você, sobre uma parte sua que, mesmo cansada, continua desejando. Mesmo ferida, continua sonhando. Mesmo desapontada, continua escolhendo acreditar em algo mais verdadeiro, mais inteiro, mais vivo. Talvez a vida tenha te ensinado a não esperar muito. Talvez o tempo tenha te afastado de si mesmo. Talvez você tenha se acostumado a ser espectador da própria existência. Mas agora algo mudou. Você sabe, não dá mais para voltar atrás. Porque um novo olhar nasceu dentro de você, e todo novo olhar exige uma nova vida. Mas transformar consciência em prática é o ponto onde muitos param. Porque parece abstrato, inalcançável, porque o mundo antigo ainda grita mais alto, e a alma, recém-desperta, ainda só sussurra. É por isso que hoje, aqui, agora, vamos construir juntos um plano, não uma fórmula mágica, mas uma arquitetura viva, um caminho feito de pequenos atos que, praticados com sinceridade, podem mudar tudo. Primeiro ponto, o ritual matinal consciente. Todas as manhãs, ao acordar, antes de tocar no celular, antes de se perder na urgência do mundo, fique em silêncio. Respire. Lentamente, pergunte a si mesmo: quem eu escolho ser hoje? Não responda com metas, responda com estados de ser.
Hoje eu escolho ser presença. Hoje eu escolho ser gratidão. Hoje eu escolho ser coragem. Depois visualize por 2 ou 3 minutos o seu fim, aquela vida que você deseja viver. Veja-se já lá. Sinta-se naquele espaço. Não deseje. Habite-o. Essa prática, feita todos os dias, começa a mudar a sua frequência. E o mundo, como um espelho, responde. Segundo ponto, o diário de observação interior. Escolha um caderno dedicado somente a isso. E todas as noites escreva o que eu senti hoje, quais pensamentos se repetiram, a que eu reagi automaticamente, o que eu consegui observar com presença. Este exercício simples começa a criar um espaço entre o você que sente e o você que observa. E como dizia Gurdjieff, é nesse espaço que nasce o verdadeiro eu, o centro que não se deixa arrastar pela máquina. Terceiro, a técnica da revisão noturna. Reviva o seu dia. Feche os olhos. Volte aos momentos que causaram desconforto. E reescreva-os. Veja-se falando com mais paciência, resolvendo com mais clareza, sentindo com mais plenitude. Você não está se enganando. Você está se reprogramando, está desativando velhos padrões que alimentam a dor e está ensinando ao seu corpo uma nova forma de existir. Quarto, o silêncio como disciplina espiritual. Todos os dias, ao menos uma vez, sente-se por 5 minutos em silêncio total. Sem expectativa, sem esforço, apenas esteja ali. Observe seus pensamentos como nuvens. Não lute contra eles, não os siga, apenas deixe que passem. Esse momento de silêncio é como um reinício. É aí que o ruído da mente se dissolve e a alma finalmente pode respirar. Quinto, o encontro com o fim. Todos os dias, escolha um momento. Pode ser no meio da tarde ou antes de dormir. E mergulhe por 3 a 5 minutos na prática de viver no fim. Sinta como seria viver aquilo que você mais deseja. Veja, ouça, toque, respire essa cena interior. Deixe seu corpo sentir como se já fosse real, porque ao repetir esse estado, você o torna familiar. E aquilo que se torna familiar para o corpo, torna-se realidade. Sexto, preste atenção ao seu vocabulário. Ouça como você fala com os outros, mas, sobretudo, como você fala consigo mesmo. Sempre que disser algo como "isso é difícil demais", "não tenho sorte", "isso não é para mim", pare e escolha uma nova frase. Ela não precisa ser falsa, mas precisa libertar. Em vez de "não consigo", diga "ainda estou aprendendo". Em vez de "isso é impossível", diga "estou me aproximando". As palavras não apenas descrevem a realidade, elas a criam. Sétimo, cerque-se de coerência. Sua casa deve refletir seu novo estado. Seu celular, suas redes sociais, as pessoas com quem você compartilha a vida, isso não significa cortar tudo, mas trazer consciência. Aquilo que você consome alimenta o velho ou o novo. Escolha com clareza, não como punição, mas como um ato de honra ao caminho que você escolheu seguir. Oitavo, reconheça o começo. Celebre os pequenos avanços. Reconheça quando você observa antes de reagir, quando escolhe o amor em vez da repetição, quando sente que está criando em vez de apenas sendo levado. Esses momentos são sementes e você está cultivando um novo campo interior. Com tempo, luz e paciência, ele florescerá. Esse é o plano. Simples, mas real, aplicável, profundo. Você não precisa mudar toda a sua vida de uma vez. Você só precisa mudar o seu centro, seu estado, sua presença. Gurdjieff dizia que o maior erro do ser humano é acreditar que já é, quando na verdade ainda está por se tornar. E esse tornar-se não acontece por acaso. É uma escolha, uma construção diária, uma revolução silenciosa. Hoje você começa essa construção, com gentileza, com firmeza, com respeito pela dor passada, mas sem se curvar diante dela. A partir de agora, cada respiração consciente, cada silêncio escolhido, cada pensamento revisado,
é um tijolo nesse novo ser que você permite nascer. E se algo dentro de você ressoou, se este vídeo tocou uma parte silenciosa, íntima e talvez esquecida, eu te convido a caminhar conosco. Inscreva-se no canal, curta este vídeo se ele te ajudou de alguma forma. E, acima de tudo, compartilhe sua experiência nos comentários. Qual prática você vai começar hoje? O que mais te tocou? A sua voz pode acender outra luz no caminho de alguém. Este é o nosso espaço, um espaço de lembrança, de lucidez e de criação consciente. E o mundo precisa de mais pessoas como você, despertas, verdadeiras, vivas,